Olá, sou o Rui Miguel Tovar e bem-vindos ao Destino Saudade. Hoje o Destino Saudade vai falar sobre a posição mais solitária do mundo. Guarda-redes. Temos tantos nomes nesta cabeça. Rui, muito boa tarde, muito bem-vindo. Tudo De bem? facto é um caso à parte no futebol, não é? Defender uma baliza, passar grande parte do jogo sozinho, desamparado, no sítio do campo onde a relva não cresce, não é? Como se dizia antes. Sim. Rui, muito boa tarde. Qual é que é a nossa Bom ideia dia. para hoje sobre estes guarda-redes que fazem parte das nossas memórias? Olha, a ideia foi lançada por ti no ano passado, eu lembro-me, sobre guarda-redes. Ainda em 2023. Vê lá o tempo que isto já lá vai. E calha num dia muito especial porque hoje faria anos o Eusébio, que era o terror dos guarda-redes, não é? Portanto, até tem piada esta dia 25, portanto, a ideia é falar de guarda-redes e das nossas memórias de grandes defesas, de grandes frangos, de guarda-redes que ficaram ou não na história, porque também aqueles que passaram por nós sem honra nem glória também merecem o seu destaque, também têm a sua história. Temos aqui um enquadramento bonito na mesa, não é? Sim, claro. Para quem está com a imagem, Enquadramento sentimental. Não é? escolhemos aqui 4 nomes para simbolizar estas escolhas que eu acho que são um bocadinho indiscutíveis. Um bocadinho não, totalmente indiscutíveis. Claro. Para quem está sem imagem, Vítor Damas do Sporting, Vítor Bahia Bahia. do Futebol Clube Porto, Michel Perelodome, Benfica e Manuel Bento, também Benfica. Sim. Falando apenas dos principais clubes deles em Portugal, porque o Vítor Damas passou por outros clubes cá em Portugal, Portimonense, E Vitória, sim. Vitória Sport Clube, E o Racing em Espanha, não é? o Vítor Bahia Barcelona, Barcelona, sim. o Manuel Bento, não sei se jogou mais a um clube além do Benfica, Barreirense antes. E até marcou um gol baliza a baliza, uma e vez. o Michel Perelodome Malines, na Bélgica, Sim, Maline. pelo menos. E Standard Liège. Standard Liège. Standard Liège. Ele é apanhado naquele não é? É apanhado Agora vamos naquele ver. problema. Ele perde a final da Taça das Taças com o Barcelona em 82, se não me engano. Ele é guarda-redes dessa equipa do Standard Liège. Sabes muito, meu amigo, sabes muito. Não, eu lembro dessa final. Lembro-me de falar sobre essa final, de ver momentos da final. E não é muito comum uma equipa belga ir a uma final europeia, então Sim. também fica na história por isso. Aliás, ele faz muitos anos no Standard Liège. Depois, de facto, a minha memória só começa aqui, no Malines, 1, 2, 3, 4, 5, 8 anos que ele joga no Malines. Joga É com o bastante. Sporting, lembro-me disso. 1, 2, Taça 3, UEFA. 4. Mas antes já tinha feito 9 anos no Standard Liège, vê lá. Então ele chega ao Benfica com quantos anos? 34? 34, acho eu, Pois. em 94, portanto ele nasceu rapidamente em 59. Pois. Como diria o nosso tinha engenheiro quase António 35. Guterres, é fazer as contas. Fazer as- Exatamente, Estava quase a fazer 35. fazer as contas. Mas Rui, sim, falta aqui, sei lá, faltam tantos, não é? Faltam tantos. Assim, de campeões nacionais nos últimos tempos, e igualmente grandiosos. Estou a falar de guarda-redes que já se retiraram e que têm um nome próprio na baliza, o Schmeichel, não é? Peter Schmeichel. Era um guarda-redes especial. Dividiria isto então por clubes. Começaríamos pelos 3 grandes, Tu é que sabes? com Tu 3 mandas. com 3 nomes históricos pelos melhores motivos, escolhidos por ti, e depois um flopzinho também para sorrirmos um pouco de cada um dos 3. Mas a gente fala dos 3, gloriosos também. Claro, dos claro que 3. sim, claro que sim. Falarei, Claro, meterei acho bem, meterei então. o meu bedelho, não é? Mas respeitando aí a ordem das fotografias, começaria pelo Sporting. Ok. Vítor Damas bem. está aí. Sim. A quem é que juntarias ao Vítor Damas? Bem, inegavelmente o Rui Patrício. Quando falas com pessoas que conviveram nesse Sporting a jogar, a opinião é unânime. O início do Rui Patrício foi muito difícil, porque com os pés não era... Muitos erros, não é? Ali aqueles 2 primeiros anos. Sim. E foi, de facto, o que é que eu diria? A teimosia de Paulo Bento, e deu frutos, porque para mim é o melhor jogador português no Europeu, 2016, e é o melhor jogador português em campo na final do Europeu. Claro que cada um vai dizer a sua justiça, e tudo bem, quantos mais melhor. A questão é que se não fosse o Rui Patrício nessa final, e estou a fazer zoom à final só e não ao torneio, embora também possa falar sobre o torneio, só não vi o jogo com a Croácia,
Tudo o resto estava lá e percebi, de facto, das poucas vezes que foi chamado, interveio bastante bem. Pá, na final encheu o campo, ele tem uma estátua com uma defesa a um cabeceamento do Griezmann, uma defesa impossível, que eu, curiosamente, ainda hoje coleciono como a melhor defesa que vi ao vivo, não nesse jogo, mas sim num Sporting Portimonense, Sporting do Coceiro, do Carvalhal, acho que é Carvalhal, acho eu. Sporting ganha 2-1 ao Portimonense e acaba com 9, se não me engano, são expulsos, sim, Postiga e João Pereira, se não me engano. Sporting ganha 2-1, um jogo bar aberto no estádio, de estádio aberto para as mães, acho que era dia da mãe, então o Sporting abriu as portas e o Rui Patrício faz uma defesa, mesmo no meu enfiamento, eu estou num lugar de bancada mesmo, junto à baliza, para uma defesa espetacular. Daquilo, se fosse guarda-redes portimonense era a mesma coisa. Eu estou só a dizer que por acaso foi o Rui Patrício. E portanto essa teimosia do Paulo Bento deu os seus frutos e é um guarda-redes com uma inegável capacidade de reset. Faz um frango e não quero ser exagerado, mas para as pessoas perceberem, no lance seguinte parece que controla o alto de elite, bora, vamos seguir o caminho. E esses guarda-redes são os melhores, não é? Aqueles que não têm medos nem fantasmas. Não estou a dizer que ele não tenha, mas que a ideia que ele me habituou foi de um guarda-redes com falhas, muitas, tal como o Vítor Bahia, por exemplo, não é? Mas um guarda-redes bastante competente e muito, muito, muito sério. E de facto, e para além disso, era um jogador que falava sempre à comunicação social, que é muito importante na zona mista, que é uma zona, para quem não sabe, onde estão jornalistas da imprensa escrita, da imprensa radiofónica, da imprensa televisiva. O Rui Patrício falava com toda a gente. É verdade que o discurso era burocrático, mas falava. Há muita gente que passa por nós e não nos passa cartão. Isso é má educação. O Rui Patrício sempre foi atento e, portanto, é mais um ponto a favor. Não quer dizer que ele seja melhor guarda-redes por isso. É a melhor pessoa e a melhor profissional. Como guarda-redes, do Sporting, diria que é um guarda-redes muito importante na história. Agora, não foi campeão. Mesares esteve cá no José Alvalade 2 anos e foi campeão. Portanto, e o Mesares também tinha um estilo muito peculiar. Lá está. E aqui já é através das pessoas que conviveram no balneário. Sim. Oliveira, um grande personagem, Fernandes. Mesares. Grande personagem. Um personagem e que, por acaso, também gostava do seu cigarro, tal como o Mlinarzic, que é o outro homem da escola de leste, não é? Eram guarda-redes com essa curiosidade e uma outra, jogar com a mão para a frente. Porque os lançamentos do Mesares primeiro e do Mlinarzic depois, com a mão é impressionante. Era pôr a bola no meio campo. Do Mesares não me recordo, mas do Meli, sim, bastante. Portanto, eram jogadores que sabiam colocar-se entre os postes, sabiam sair entre os postes e sabiam sair a jogar, que é muito importante. Agora, nós estamos mais que habituados e até caímos no exagero de quando se contrata um guarda-redes, sabe jogar com os pés. Sim, mas o mais importante é defender, não é? Ainda. Continua a ser. E sempre, não é? Continua a ser. E o Mesares e o Mlinarzic não devem nada a esta nova geração. Eram guarda-redes muito, muito, muito bons, muito completos. Agora, claro, um jogava na Hungria, outro na Polónia. Que oportunidades teriam de brilhar numa grande competição? É raro, não é? Claro. É um pouco a imagem do Alan. Quando é que o Alan irá a uma competição? Se calhar nunca vai. E vai-se perder, não é? Mas é tipo Ryan Giggs. Mas são jogadores que fizeram nome. Por sorte para nós portugueses, o Meli e o Mesares, que por acaso foram mundiais, competiram, mas ficaram na nossa memória por defesas e por assistências para golo. Eu nunca mais me esquecerei do lançamento, até porque estava no estádio. Vitória 0, Porto 1, gol do Futre. É um lançamento do Mlinarzic para o Futre, para o meio campo, para o lado direito do meio campo. Com a mão. Então, que é um canto e ele, pau. Incrível. Isso é mágico, não é? Portanto, claro, é uma imagem que nunca se vai apagar e é um estilo dessa escola. Portanto, começaste tu por dizer Damas, Rui Patrício, Schmeichel, obviamente, Mesares. Diria que o Schmeichel... eu lembro do primeiro jogo dele,
a Santa Clara 2-2, 2 golos do Gamboa, primeira jornada do campeonato. Lembro muito E bem ele desse- sofre um gol que é desse assim um gol. chapéu, não é bem chapéu, é uma boina, vá. É assim um mini chapéu, boina. E eu tenho ideia que as pessoas quando vêm a Portugal, e o próprio Roberto Martínez, que é selecionador e já se passaram 20 anos, ficam sempre espantados com a nossa qualidade, porque não estão à espera de ver. Eu acho que o Schmeichel também entrou cá a pensar que Mais descontraído. logo no primeiro gol leva uma picadinha do Gamboa, nos Açores, de uma equipa estreante na primeira divisão. Portugal também tem estes encantos das grandes estrelas virem para cá e ficarem... Eu continuo a dizer que a Liga Portuguesa, além de ser, apesar de ser maltratada, é uma liga com uma qualidade muito interessante, com futebolistas executantes muito interessantes, com treinadores muito interessantes e que tem o grande defeito de, infelizmente, estar um bocadinho na mão de 3 grandes clubes. Claro, sim. Mas para quem vem de fora, é uma liga muito difícil. Sim. Digo sempre isto. Pois. Sim. Digo sempre isto. Claro, é verdade. O Rui Patrício tem aqui um outro grande mérito, que por acaso só agora é que eu me apercebi. Diz. E ele conseguiu ultrapassar o Vítor Damas e tornar-se no guarda-redes que mais vezes defendeu a baliza do Sporting. 467 jogos, Rui. Oh. Damas, 444. E agora digo-te... mas o Damas também teve muito tempo fora, não é? O Rui Patrício saiu em... Tem que Roma, tem que carregar Roma aqui. e Wolverhampton. Já lá vão quantos anos? Já saiu 6? do Sporting em 2018. Podia ter chegado aos 1000. Aos 1000 jogos. Pô, espetacular. Estou a exagerar se calhar, mas aos 700 seguramente. Incrível. E o terceiro nesta lista com mais jogos pelo Sporting é o senhor João Azevedo. O Azevedo, claro. O Azevedo. Sim. Azevedo. Sim. E o Carlos Gomes tem quantos já agora? Aparece no 5º lugar, atrás do Ok. Carvalho ainda, Pois. com 219. Havia muito menos jogos, não é? E o Sim. Carlos Gomes teve que sair do país. Pois. Ruizinhos, destacaste e bem o Rui Patrício, o Vítor Damas, o Mesaros, que era uma grande personagem, e o Peter Schmeichel. E pela negativa, estás completamente à vontade. Portanto, ou flop, ou decepção, Barrete. Não, aquilo que me lembro de decepção, mas não vivi essa decepção, é o Catecis, né? Veio para o lugar do Mesares, Bela Catzirse. Bela Catecis, que fez, não impôs, não fez sequer 1/10 do que o Mesares fez. E não tinha também a moral que o Mesares tinha dentro do balneário. Isso também acabou por penalizá-lo e passar ao lado de uma carreira em Portugal, digo. Agora, sei lá, houve muitos guarda-redes que passaram no Sporting e que não se afirmaram. Rui Correia, Vital, lembro-me de nomes miúdos, portanto, de jogadores que foram lançados, tal como o Rui Patrício, que foram lançados pelo Sporting, naquela de este é que é, só que depois vai-se a ver e na época seguinte já não eram titulares ou já tinham sido emprestados, portanto caíram muito. Estou-me a lembrar de quem? Por exemplo, o De Wilde, um guarda-redes belga que conviveu com outro belga, o Perredome, no Benfica, e chegou a haver 4 derbys com os 2 belgas na baliza. E, aliás, 3, acho que foram 3 derbys, uma vitória para cada e um empate. Portanto, até saíram amigos daqui. Mas o De Wilde no Sporting nunca... Pois, não, mas também o Sporting não é? Também o Sporting nem não. o De Wilde, nem o Sporting. E o que me dizem as pessoas que trabalharam com ele é que eu gosto sempre de ouvir essa parte, te contas agora. Porque as pessoas, porque no fundo são aquelas que sabem, não é? Claro. Nós só vimos aquilo que acontece ao domingo à tarde. Quem me contou até foi o Nelson, que era o seu rival na baliza, Nelson, né? sim. E disse-me que o De Wilde não nasceu para ser guarda-redes, portanto, trabalhou para ser, que é diferente do que nascer para, mas que era um profissional de exercícios, de ficar no final do treino à espera de levar boladas. E isto diz muito de um guarda-redes. É um guarda-redes que não nasceu para ser, mas gostou daquilo, gostava da sua profissão. Ainda fez 33 jogos pela seleção, Rui. Sim. Do Wilde. Sim. Foi o Euro 2000, ele teve no Euro 2000. E esta dedicação faz-me lembrar aquela história contada pelo Silvino a respeito do Peter Shea, que 40 minutos antes do aquecimento, nos jogos, 40 minutos de alongamentos, de ficar
a meditar, digamos, a É uma pensar. das muitas partes boas da tua E entrevista ao isso, Silvino. e isso diz muito sobre um guarda-redes. Portanto, a gente sabe que ele que é um super guarda-redes. Mas depois há muitos segredos, que não são segredos, é só trabalho, não é? Mas há muitos segredos escondidos que é bom que essas pessoas contem para nós percebermos o quão grande podem ser. E também, já agora, a cortesia do Cudicini, que era o suplente do Tché quando chegou ao Mourinho, mas que antes com o Ranieri, na Já época veio anterior, era o titular, porque o Tché estava no Rennes. Sim. Portanto, o Tché chegou ao Chelsea, o Silvino treinou os dois e percebeu, o Tché oferece mais garantias ao estilo inglês do que o Cudicini, que nas bolas pelo ar, nas saídas, não era tão forte como o Tché. E o Cudicini, em janeiro, portanto meio ano depois dessa decisão, e já depois de ter pedido uma reunião com o José Mourinho para questioná-lo o porquê de ser suplente, em janeiro há um mítico Liverpool 0, Chelsea 1, golo suplente Joe Cole, no dia 1 de janeiro de 2005. Eu lembro muito bem desse jogo. E o Cudicini, quando acaba o jogo, diz ao Silvino, pá, toda a razão do mundo, não vou questionar, o Che de facto é o maior. E isto, pronto, também Incrível. diz bem da equipa, da força que a humildade pode ter em reconhecer a superioridade de um colega. Pronto, já nos desviámos, começámos em Catecis e estamos em Cudicini. Para acabar o Sporting, só vou mencionar aqui um nome que também faz muito parte das nossas conversas em off, que é o Rodolfo Rodrigues. Ei, Rodolfo Rodrigues, sim, não vingou nada. Fez- Defendeu um penalti do Fez Braga, muitos jogos pelo Sporting. do Kiki ao Braga, em Braga, defendeu um penalti, mas depois disso. Não é, atenção, é mais um guarda-redes que eu não seguia para e passe. Os jogos da televisão davam pouco na altura, Sim. mas os jornais de facto eram muito cáusticos com ele e acabou por não durar. Claro que o Sporting, por exemplo, tem o Ricardo, Sim, o Ricardo Pereira. Sim. Ricardo, e estava-me a lembrar de um agora que tu, quando disseste Rodolfo Rodrigues, eu estava a pensar nesse guarda-redes e depois desviou-se, mas não me lembro agora quem é. Sério, não me lembro. Português ou estrangeiro? Tenho a ideia que era português, mas não estou a ver mesmo. Pá, foi mesmo um desvio e agora já não. Costinha. Olha, não. Aí o Costinha. Pá, e o Bobby Robson bate nele Costinha. no livro que faz, na biografia escrita. sério? Sim, Que- bate no Costinha. A propósito do Casino Salzburgo, do 3-0, do jogo. da pós-prolongamento, ele queixa-se da juventude do Costinha em sofrer aquele 2-0 do meio da rua, que é no último minuto, é um remate que a bola bate à frente, e o Bobby Robson queixa-se da inexperiência do Costinha. E pronto, e isso numa biografia salta à vista, não é? Isto é claro. Sobretudo porque vivemos esses momentos e estamos sempre à espera que o treinador diga de sua justiça. Eu não estava à espera que fosse tão Claro. pau, mas foi. Mas a verdade é que Costinha jogou porque o treinador quis. não é? Claro, sim, era. Nem sei quem era será o Lemaites na devia altura ser. Eles suplente. foram contratados ao mesmo tempo ao Boa Vista, não é? E o Costinha acabou até por jogar mais vezes que o Lemaites. Sim. Mas enfim, Ruizinho, vamos avançar para o Futebol Clube do Porto. Já está aqui, obviamente, Vítor Bahia, O outro Vítor. o maior de sempre, dos que eu vi de dragão ao peito. 566 jogos oficiais pelo Futebol Clube do Porto. E eu vou-te pedir, obviamente, mais 2 ou 3 nomes que tu gostasses de destacar nesta função tão ingrata. Isso é difícil, que o Vítor ocupou uma É, grande fatia da isso, nossa é juventude, adolescência e até fase adulta, não é? Eu outro dia estava aqui no 0-0, desculpa lá roubar-te À vontade. a bola, e tive curiosidade de perceber como é que o Porto geriu aqueles 2-3 anos do Vítor em Barcelona. Muito mal, sim. E então as entradas e saídas de guarda-redes são constantes. Sim. É incrível a quantidade de nomes que passam ali pela baliza e não ficam. Ou por lesão, ou por opção, Eriksen, Vitor Nova, Silvino, Crowley, não? Rui Correia, Rui Correia. Ovchinikov, Chinikov, sim. portanto, todos, o Wozniak. Wozniak. Tantos, pá. Em 3 anos, 4, o Porto, o Costinha. Também? O Costinha nunca como titular, mas esteve Sim. no Porto. Pô, pois, é muita gente. Ruizinho, depois de Vítor Bahia, Depois de Vítor Bahia. Olha, primeiro que tudo, Diogo Costa. Acho que se houvesse um debate sobre o que era Vítor Bahia com esta idade e o que é o Diogo Costa, era um debate interessante. interessante. Sem dúvida. querer, beliscar nada. É só uma coisa, e não é por factos, é por gosto. Olha, eu gosto mais disto, eu gosto mais daquilo. Eu gosto mais do Diogo Costa
nesta situação do que o Vitória Bahia. É possível, não é? Claro que é. É claro, mais uma vez entro naquela situação de aqueles que treinaram com o Vitória Bahia, tanto no Porto, camadas jovens, como Porto Séniores, como de seleção, todos dizem que defender como ele defender, guarda-redes a defender, a evitar golos, nunca viram ninguém igual, até chegar o Vitória Bahia. E isto já é um dado esmagador em relação aos outros. Mas não há dúvida que a forma como o Diogo Costa se impôs no Porto e na seleção, sem favores, é marcante também. Em muitos jogos que o Porto empata, o Diogo Costa é o herói do jogo e evita a derrota. Este ano em Guimarães o Porto ganha o jogo. Exatamente. Por responsabilidade. Esse era o jogo que eu tinha em mente, exatamente. E pronto, e são esses jogos que fazem guarda-redes e que daqui a 10 anos nós vamos buscar outra vez desse jogo. Claro que há aquela série de penaltis da Liga dos Campeões que é incrível, não é? No ano passado. Incrível. Na época passada. É um guarda-redes que promete muitos e bons anos em Portugal, com Portugal, a conviver com a seleção portuguesa. Já é o nono mais Quem usado. sabe com o Porto, pois. Já é o nono. Ultrapassou o Tibi agora. Pois. Está com 133 jogos pelo Porto, o Diogo Costa. Tenho à frente dele agora no 8º lugar o Iker Casillas com 156. Okay. Portanto, chegará lá ao alcance, até ao fim da época e depois depende, não é? Sim, se fica ou se sai. Sim. Vitória Bahia e Diogo Costa são-te pacíficos. Claro, na boa. O Casillas por respeito e admiração, que são duas características bem boas. Acho que todos nós nos lembramos daquela final de 2002, a final europeia com o Bayer Leverkusen, em que ele entra a meio do jogo a frio e consegue ser o herói do jogo. Sim, é claro que esse jogo é o gol do Zidane e mais ninguém se lembra disso, mas o que o Casillas defendeu nessa noite, porque ao intervalo já havia 2-1. Com quantos anos é que ele tinha? Não sei, 2002, diz-me tu. 2002, ele já... Oi? Já vamos lá ver. Depois ele foi ao Mundial desse ano, até defendeu... 81, que ele nasce, tem 21 anos. 21 anos. E quer. E, portanto, agora, claro que também tinha os seus momentos, não é? E no tempo do Real Madrid do Carlos Queiroz, por exemplo, foi-se abaixo, como toda a equipa. Mas é um jogador que está presente na era dourada da Espanha. Primeiro é campeão mundial sub-20 em 99 na Nigéria. Aquele mundial de que falávamos a semana passada com o Golial e com o Simão. Ele é o titular. Para a Nigéria. Exatamente, vai para a Nigéria. E depois é campeão mundial da Seleção A em 2010. E no Porto continuou a sua história e foi interrompida com um problema físico grave. Não é? É um guarda-redes sem dúvida histórico, mas é assim, melhor que o Molinar Zico não é? Eu adorava o Molinar Zico, lá está. 91 jogos, eu me li. Só? Pois, é 91. Pouco, mas ficou na história, não é? 91. Ficou na história. Não sei, acho que é a postura dele em campo, a de passar sempre ao lado dos problemas e da fama, acho que faziam dele um guarda-redes especial. O Casillas esteve em jogos marcantes, não é? Claro. Sim, Viena, Tóquio. Claro, tudo. Amsterdão. Sim, tudo. O Molinar Zico. Isso também influencia. Também, e também influencia o facto de se ter entrado numa época em que a baliza do Porto estava um bocado tremida, né? Zé Beto tinha cometido alguns erros, era um portento guarda-redes, mas errava num momento mais inesperado. Isso também torna a posição mais frágil ainda. Era um portento físico. Era. Eu falei com o Molinar Zico quando fiz uma reportagem sobre o Zé Beto. Não sei se é o Molinar Zico ou o Lima Pereira que contam uma história. Acho que é o Molinar Zico, exatamente. Que certo dia no balneário o Zé Beto chateou-se por alguma coisa. Acho que também era uma situação banal. Acho que ele chateava com alguma facilidade com algumas situações, o grande Zé Beto. E eles tinham lá um armário onde guardavam equipamento e ele, um tronco nu, pega no armário, tipo Obelix, e atira o armário contra a parede. Como é que este gajo conseguiu pegar naquele armário? Acho que era mesmo um portento físico, o Zé. Sim. Zé Beto. E há a história, esta é contada pelo Domingos Paciência,
do Zé Beto passar-se. Ou será que foi o Domingos esta história? Não te quero enganar. Não, mas nem quem nos está a ouvir. Não, Esta do armário. é Não sei se foi eu o- acho que a malta picava o Zé Beto no balneário, já depois do exato. treino. Essa foi o Domingos. Isto e aquilo, não sei o que, o Zé Beto, o quê? Não consigo pegar no armário. Consigo, então pega lá. É essa a história. E ele vai lá, pega no armário e no balneário ao lado é o dos treinadores. Sai de lá o Otávio Machado. Então, mas que brincadeira é esta? Quem é que está a fazer barulho? O Zé Beto, sou eu, porquê? E o Otávio fecha a porta e vai para trás. Voltava, não é? Tipo, porque era o Zé Beto. E era melhor não incomodá-lo naquela O fase da homem que vida. chegava à confeitaria Petula de cavalo. Ou a cavalo. Sim. Incrível, incrível. Grandemente. Mas sim, diria, o Linarzic é aquele que mais saudades me deixa, mas é porque faz parte de um Porto histórico, campeão europeu e mundial, Sim, mas isso também faz o Vítor Bahia. os dois. Mas os estilos são diferentes, não é? É um estilo muito... o Linarzic é um estilo muito... Parece que não queria saber daquilo, não é? Estou aqui, mas podia estar no banco de suplentes. Mas estou aqui a defender a baliza, pronto. E defendia. E tudo sem aparato. Era isso que eu queria chegar. Sem aparato. Era um guarda-redes simples. Não era para a fotografia. Nada. E nunca ouvi a exibir-se, nunca ouvi a fazer show-off em entrevistas. Uhum. Sempre foi uma pessoa ponderada e calma e... Ok, eu passei pelo Porto e está lá o meu nome. Não é tipo a minha marca, é o meu nome. Está lá, joguei. Adeus, até o meu regresso. E acho que essa simplicidade faz bem a toda a gente. Vítor Bahia, Diogo Costa E Molinar-Zic. e Molinar-Zic. É pá, flops. Acho que já dissemos 6. Entre Wozniak, Muitos. Pá. Não, aquele que mais me espantou foi o Eriksen. pela negativa. Sim. Até porque ele teve ali um período com oportunidades, não é? Que ele faz 8 ou 9 jogos. Aliás, vamos aqui ver, já te digo em concreto. Acho que aquela supertaça de facto estragou tudo. Aquela 13 pelo jogos. Porto. 13 jogos que ele faz pelo Porto. Aquilo é um jogo péssimo. Não é? Ele é culpado, se não forem todos os golos, Não, no último não é porque a não ser que ele tenha cometido o penalti. pois já não sei. Também não me lembro. Quem é que era o treinador do Porto nessa altura? Era o o Robson. Robson. Foi o Otávio contra Robson. Otávio Machado, agora no Sporting, contra o Fábio Robson. E foi o Silvino que te disse, que contou-te essa história do Eriksen, não foi? Na Foi entrevista. do Robson estar cego. Segue com ele, Estava cego com ele. com o Lars. E pronto, esse jogo de facto acabou com ele. Convém dizer que na altura a escola sueca era representada pelo Ravel e o Ravel era um excêntrico do IFK Gotemburgo, que era um belíssimo guarda-redes, mas lá está. Nós só acompanhávamos o IFK na Liga dos Campeões, portanto E o Ravel e depois na não havia europeus resumos. e mundiais. Não havia resumos do campeonato sueco, portanto o Ravelli podia dar os frangos que ele quisesse, mas ia sempre à seleção e à Liga dos Campeões. A gente achava que o Ravelli era e o Eriksen era o suplente dele, portanto O compreendo a Eriksen, escolha. que depois estava agora aqui a confirmar, tinha essa ideia, era o eterno suplente do Ravel, como disseste muito Pois. bem, e esteve em 2 mundiais, Itália 90 e Estados Unidos 94, esteve no Euro de 92 também, 92, pois, em casa. e no Europeu de Sub-21 de 90. Portanto, eram guarda-redes com algum currículo. Sim. Mas quando chega ao Porto, de facto, aquilo... Não. O próprio estilo dele era desconfortável na baliza. Não... O Linarzic, como tu também disseste muito bem, aliás, as coisas que tu dizes normalmente acertas, tu olhavas para o Meli e, de facto, sentias que era um porteiro daquela baliza. É. E aqui não entra. Pois. Ela não vai entrar a bola. O Eriksen não. Tu olhavas para ele, estava sempre inquieto na baliza. Os pezinhos meio abertos e tal. Não... Eu Os famosos acrescentaria... apoios, não é? Os famosos apoios. Eu acrescentaria... E eu gosto muito de falar com alguns treinadores guarda-redes porque às vezes eles dizem Claro. coisas que eu nunca penso. Óbvio. Sim. Sabem muito mais do que nós. Sim. Mas nós temos aqui uma noção mais geral da posição. E além do Eriksen, o grande desilusão foi também o Ivica Kralj. Claro, sim. Ivica Kralj, porque Sim, claro. vem também rotulado de guarda-redes da seleção da Jugoslávia, Vinha do Mundial... Europeu 2000, Euro não? 96. Ora, vamos, desculpa. É lá. Ou não? Só faz 12 jogos, faz menos um jogo que o Eriksen, curiosamente. E ele chega ao Porto depois do Mundial de 98. Aí está. Ok, tá E bem. é titular naquela fase inicial da época 98-99, até se Ok. perceber que Pois. não dá. Sim. Não dá mesmo. Porque isso tu começaste o programa com a posição mais solitária. Pronto, isso é preciso ter um caparro para aguentar esse estilo.
Aliás, os 3 internacionais que o Porto contrata nesses anos para o lugar do Vítor Bahia foram Andrei Wozniak, da Polónia, 12 jogos total, Ivica Kralj, Jugoslávia, 12 jogos, Lars Eriksson, Suécia, 13 jogos. Portanto, nota-se o quê? Experimentaram Sim. e perderam logo a esperança. Até porque os defesas também têm muito a dizer sobre isso, não é? Claro. E com certeza que há conversas à volta disso Imagino que sim. e acho que a magia do Vítor Bahia era essa, não é? Era poder jogar com uma defesa que se conhecia de olhos fechados. João Pinto, Fernando Couto, Aloísio, quem é que seria o outro? Jorge Costa, Rui Jorge, o que fosse. Eu estava-me a lembrar de uma história também do Sporting relacionado com o reforço do Sporting, mas não lembro quem, reforço para a baliza, claro. E que o Tiago e o Nelson estavam espantados por ele não ter escola. Então o que é que era a escola? Da bola quando era metida pelo ar, e portanto o guarda-redes tinha que defender com a mão mais próxima da bola, esse guarda-redes ia lá com a outra mão. Portanto era não ter escola. Com a mão contrária, sim. Com a mão contrária. Percebo perfeitamente. E é curioso porque, obviamente, que essas coisas nunca me passaram pela cabeça. E quando me são ditas, eu, ok, está bem. Não deixa de ser um bom guarda-redes, mas esta coisa de não ter escola é engraçado. Pormenores que fazem a diferença, claro, sim. Claro, sim. Claro. Eu aposto que era o Zoran Lemaic. Não estou a brincar. Ruizinho, fechamos Sporting, fechamos Porto, avançamos para o Benfica e Manuel Bento também lidera esta lista de forma incontestada com 465 jogos. O Bento não deixava ninguém jogar, mesmo. Nem treinar. É por isso que ele está aqui. Sim. E portanto, depois de Manuel Bento, que tu... Portanto, estavas agora a dizer que ele não deixava ninguém jogar. Não, suplentes dele foram muitos, não é? Sim. Desde Delgado, Silvinos. Delgado foi anos e anos. Depois foi Silvino, foi o Neno. E no início do Bento do Benfica, não sei quem é que terá sido. Se terá sido o Delgado desde logo ou se antes foi alguém. Se terá sido o Zé Henrique. Eu sei que o Bento passou a ser titular no lugar do Zé Henrique, mas às vezes pode ter havido uma troca de papéis ali a meio. Não posso confirmar. No primeiro ano que o Bento joga quase toda a época, os suplentes são o António Fidalgo e o José Henrique. E o José Henrique ainda. Sim. Pois é isso. E depois tinha o Bento, estamos a falar em 74, começa a ser dono e senhor da baliza do Benfica até o 86. Sim, até o México. Depois lesiona-se e depois fica mais alguns anos no Benfica joga a conta-gotas, claro. Sim, já como suplente. Sim. Perradome, obviamente, né? Também está aqui em baixo no nosso mural de fotografias. Esses dois são os mais grandiosos, ou gloriosos neste caso. Manuel Bento, 465 jogos oficiais. Sim. Michel Prudhomme, 198. Ainda foram bastantes para sim. guarda-redes que chega com 35 anos à luz. E entre os dois, Costa Pereira, José Henrique, Silvino, António Martins e Odisseias Vlaco Dimas. Boa, pois, claro. 225 que fez ainda pelo Benfica, Vlaco Dimas. Muito bom, pá. Muitos jogos? Sim, muitos jogos. Espetacular. Aquele que mais me impressionou foi o Oblak, pronto. Mas foi muito curto, né? Foi uma época. O que o Oblak fez no Benfica de chegar, ver e vencer, nunca vi ninguém fazer. 26 jogos. Vês? 26 Até porque... jogos. Olha, lá está. O Oblak é outro tipo, é outro Alan, não é? Sim. Quando é que o Oblak vai a uma É competição? Eslovénia. É verdade. Um mundial ou um europeu. É verdade. Mas o Oblak, por aquilo tudo que faz no Atlético Madrid e que fez no Benfica nessa época, foi um jogador que encheu a baliza de uma maneira que eu já não via há muito tempo alguém fazer no Benfica, digo. Não, é incrível. Era um guarda-redes. Era e é. O tempo passa a voar, Rui. Ele já está há 10 anos 2014, no Atlético. Não é? A única época dele é 13-14, não é? 13-14. É a única época no Benfica. Eu lembro-me dele. De facto, é impressionante como isto passa mesmo a voar. Ele sai do Benfica com 26 jogos e está no Atlético de Madrid desde 2014, há 10 anos. Incrível. Incrível. Nem quero imaginar se o Atlético de Madrid tivesse vencido aquela Liga dos Campeões, seria imortal, porque sim,
ser campeão europeu pelo Atlético de Madrid é uma marca indelével no currículo. Mas mesmo assim, mesmo não sendo campeão, é um campeão por estatuto. O Oblak. Não sei o que é que se passou antes do Oblak. Quem é que era? Eu lembro do Robarenque, não é? Eu lembro do Moreira. O Robarenque ainda faz 93 jogos pelo Benfica. O Moreira também com muitas entradas e saídas da baliza, 148. O Kim... O Júlio César e o Kim, claro. O Júlio César, 83 jogos. O Kim faz 184. O Artur Moraes, 144. Portanto, aqui algumas... O Artur Moraes também faz anos hoje. O Eusébio e o Artur Moraes. Artur Moraes. O Roberto Jiménez, o espanhol, faz 41 jogos. Roberto Jiménez. O Roberto. Claro. Ai. Para mal dos pecados dos benfiquistas, não é? Pois é. Julgo ser pacífico dizer isto. E o Moreto. O Moreto também ainda fez 29, o Moreto. Menos 5 que o Alton Leite. E o Ovchinikov só fez 27. Curiosamente. Também foi pouquinho. O Ovchinikov não fez história nem Benfica nem Porto. É daqueles guarda-redes que passou ao lado dos dois clubes. É isso mesmo. Ruizinho, e flop benfiquista? Decepção, flop? Decepção, consideraria o Moreira porque ele foi convocado para um estágio com 17 anos. Eu lembro-me porque estava no Europeu Sub-18, na Suécia, em 99, e o Moreira era o segundo guarda-redes, era o suplente do Pedro Albergaria, que era do Boa Vista, campeão nacional de júniores pelo Boa Vista. Que é aquele que faz uma das exibições mais perfeitas que viste Portugal, ao França, vivo. Sim, 1-0. E o Moreira é convocado pelo Ainx, não é? 99, é convocado pelo Ainx para integrar o estágio. E de repente vê-se na baliza de Benfica. E toda a gente pensava que ia ser um guarda-redes por muitos e bons anos. E não foi, portanto, nesse aspecto, foi uma carreira decepcionante porque estava lá em cima e era muito novo. Não conseguiu. E julgava-se que ia por aí fora. Um bocadinho como o Hilário no Porto, talvez. Também tiveram muitas oportunidades. Não falámos dele. E a dada altura percebeu-se que não eram... Pois, eu diria que... ou seja, não é flop, seria uma decepção, é diferente, não é? A palavra às vezes pode... Flop é mais pesado. É muito mais pesado, sim. Flop. Botende. O grande Botende, pá. Falamos nele há 2 episódios, só para sair um bocadinho. Da África minha, nossa. Sim, exatamente. Quem é que há mais aí de guarda-redes do Benfica? O Roberto, acho que foi uma decepção. O Roberto, pois, sim. O Roberto enorme, não é? O Roberto foi. O nosso amigo padrão até dizia que o Jorge Jesus não sabia escolher guarda-redes. Não sei se recordas de uma entrevista qualquer, não sei se a ti ou a mim, sei que falamos sobre isso já. O Roberto é o guarda-redes bumerangue, não é? Foi e foi. Veio e foi. Foi. O Carlos Bócio também. O Bócio, pois é. Para quem foi titular, tinha tantas limitações. Era muito limitado. Muito limitado. Sim, o Benfica também teve uma fase muito má. Também teve ali uma fase a apanhar bonés. Porque lá está, um guarda-redes não é só guarda-redes, não é? É também tudo o resto. E a defesa de Benfica também, nesse período, não era forte. E, portanto, o guarda-redes sofria mais. E quem era frágil, então sofria ainda mais. Mas sim, Bócio, sim. Roberto é aquele... Pelo custo, não é? Também estamos a avaliar o custo o investimento. E, aliás, o Jesus não chegou a dizer que o Roberto era melhor que o Casillas. E o Casillas jogava no Real Madrid. Isso já não me recordo. Lembro-me disso. Dessa afirmação, mas... O Roberto é espanhol. Mas é. Pronto, exatamente, ele disse típico isso. JJ, não é? É. Para dar moral, disse isso e depois, olha, experimentou e não gostou. Não gostou. Sim, considero o Roberto, se for flop, de facto o Roberto está lá. Estava agora aqui ao lado do Zach Thornton. Zach Thornton. Estava agora aqui a ver a lista dos guarda-redes que jogaram pelo Benfica. E saltou-me aqui também à vista o Hans-Jörg Butt. O alemão, lembras-te? Sim. Que era um jogador que chegou a ir com a Alemanha a torneios de seleções. Não, ele chegou a marcar. Foi a 2 mundiais? É o único guarda-redes a marcar 2 golos às Juventus por 2 equipas. Hamburgo
e Leverkusen. Isso é incrível. Ele era do Bayer Leverkusen. O Butan, era de quê? jogou Hamburgo e no quê? Leverkusen Pronto. e depois do Benfica jogou no Bayern de Munique ainda. Não, mas ele marcou para o Bayern, foi antes. Antes do Benfica, ele tinha marcado Bayer duas Leverkusen. vezes às Juventus. 6 épocas. Uma ao Buffon e outra não sei qual foi o guarda-redes. Ele pelo Leverkusen, é incrível. Ele tem 12 estou-me a gols. rir. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 golos pelo Leverkusen. Pelo Bayern, 2. E pelo Hamburgo. Não pode ser. Ele tem aqui 9 golos numa época. Pelo Pois, Hamburgo. é 9 penaltis. Tem, certamente. Incrível. Guarda-redes. Ele, ao longo da carreira, tem... Vamos ver. Golos marcados. Golos marcados. Tenho que ver aqui histórico de equipas. 36 golos. Bom. Para guarda-redes não é mau. Não. 36 golos. Acho que está bem. Acho que está bom. Ruizinho, antes de passarmos para o nosso domingo esportivo, também acho que é um guarda-redes que está aqui o nome. Eu por acaso fui pesquisar, não conhecia. Confesso. Fora do universo dos três grandes. 3, 4, 5 nomes que gostasses de destacar. Tantos. Do nosso futebol. Do meu imaginário, Jesus, né, do Vitória. Jorge Martins, que foi a 2 europeu e mundial, não é? E nunca jogou com a seleção. Pois, nunca foi internacional. Tantos, isso era bem. As cadernetas, aquilo é um vê-se-te-avias. Hugo, um brasileiro que teve cá, que foi campeão do mundo sub-20 com o Aloísio. Jogou no Elvas. Há assim nomes que, campeão mundial sub-20. E tu pensas, em Elvas, porquê? E depois, agarras-te esse nome, e se sofreu golos ou não é da tua conta, porque és novo e queres saber que aquele guarda-redes joga. As tuas cadernetas. Lúcio Varzim, lembro desse nome, até porque chegou à seleção, até jogou em Itália, no Giuseppe Meazza, para o Europeu 88. Silvino Moraes, porque havia o outro Silvino Louro, portanto havia esta distinção, também era engraçado. Um guarda-redes do Estoril. Agora, para não estou a falar de qualidades, estou a falar de guarda-redes, não é? Sim. O Acácio, guarda-redes brasileiro, do Vasta Gama, não era? Acácio e o Zé Carlos. Acácio e o Zé Carlos. Jogaram os dois pela seleção brasileira em grandes competições e vieram cá parar a clubes de média e pequena dimensão. Everton Marítimo, Gilmar Nacional, não é? Sim. O Everton era bom, muito bom. O Everton era ótimo. Muito bom. Pronto, agora redes sem baço, ainda por cima. Sem baço. E uma pessoa, quando lê isso num jornal e tem para aí 12 anos ou ter, ele fica, sem baço. Como é que ele consegue jogar sem braço? E a gente nem sabia o que era braço, mas não interessa. Não era braço, é que se fosse sem braço. Sem braço era melhor ainda. Depois há o Alfredo, há assim nomes que depois despertam curiosidade. Há o Iubar, não quer dizer que sejam bons, mas são nomes que ficam. Iubar, o Pudar, que falámos dele num outro episódio, a propósito de um Benfica 0 Boa Vista, um gol do Casaca. Pudar. Nós há bocado esquecemos, mas Neno tem uma grande importância nos 2 Vitórias, no Barreirense também, de onde começou o Bento. E a forma como o Vítor Paneira falou sobre ele foi muito bonita, não é? Sim. E o Neno jogou no Maracanã com o Brasil, em Wembley com a Inglaterra. Deixa-me ver quantos jogos é que fez o Neno pela nossa seleção, antes de fecharmos aqui este capítulo dos nossos... Deve ter sido muito mais vezes suplente do que titular. Sim, porque ele foi um bocado eterno suplente do Vítor Bahia na seleção, não foi? Sim. E ele, numa entrevista qualquer que eu li do Neno, ele ficou muito triste por não ir ao Euro 96. Foi o Oliveira depois até foi a ti, se calhar. Foi isso, não foi? Foi. Tenho essa ideia. O Oliveira pediu desculpa, porque o Neno não merecia ter sido chamado e não 9 foi. jogos. Pois. Pela seleção. Mesmo assim, Maracanã e Wembley. Tomaram muita gente, não é? 9 jogos pela seleção. Sendo que Maracanã foi pelo Vitória. Em 96 ele faz uma grande época pelo Vitória de Guimarães. Uma boa época, vá. E os guarda-redes que vão ao europeu são o Vítor Bahia, o Alfredo e... Será o Pedro Espinha, não? Rui Correia, não sei. Caramba, vamos lá ver, Rui. Aonde? Ao Euro 96? Euro 96. Quem é que terá sido o outro guarda-redes? Pedro Espinha era o 2000, não é? Sei que o Alfredo e o Vítor Bahia até o Pedro Espinha e o Kim fazem parte de uma substituição de Humberto Coelho na parte final do Portugal-Alemanha, não é? Sim, exatamente. Saem guarda-redes. Exatamente, sim. A Vitória e Braga, até a curiosidade. Agora vamos ler rapidamente. Europeu de 96. Quem terão sido os 3 guarda-redes de Portugal?
Quem nos está a ouvir e já sabe a resposta está a dizer: Exatamente. Estes Estes tipos gajos são não tão sabem. fraquinhos, pá, porque é que eu Yeah. estou a perder o meu tempo a ouvi-los? Euro 96, aqui está. O Vítor Bahia, lembro-me perfeitamente. Vamos lá, a equipa Claro. portuguesa, então. Portugal-Chequia. Portugal-República Checa, se faz favor. Na altura era. Só me aparece aqui. Ah, pronto, ok. Rui Correia. Rui Correia, pronto. Vítor Bahia, Rui Correia e Alfredo. Pois. Rui Correia estava em clube na altura, no 96. Estava no Sporting de Braga. Ok. Ok. Pois. Boa Vista, Braga e Porto. E Porto, sim. Portanto, no Sporting do Benfica, portanto, o predome do Benfica estava no Sporting, talvez o O de Vilde. De Vilde, Sim, Filipe sim. de Vilde. Imagino que sim. Ruizinho, gostei muito de recordar estes nomes contigo. E agora dizia mais 5 ou 6, mas não Vou vou. tirar as minhas luvas. Não, Padrão. aí Carlos Padrão. E Valente, que eram aqueles guarda-redes que entravam no último jogo para serem campeões. Paulo Lopes. Paulo Lopes, Benfica. Ah, Vi-o jogar no Bessas. O Paulo Lopes para ser campeão pelo Benfica. pois. Ok. O Paulo Lopes é aquele central fraco do Benfica. Fraco, quer dizer, ele não jogou praticamente. Um miúdo que era, acho que era croata, marcando o Bessa. Não me estou agora a recordar do nome dele. Sei, sim. Ei, pois é, que nome era esse? E o Pedro Pereira, lateral direito. Foram todos campeões nesse jogo no Bessa. Mas foi, isso já implicava outra central. pesquisa. Ei, pá. Portanto, Mas era um nome. Vão ao que ficava 0-0. E não Vão ao ficou. 0-0. Não. Pena, não. pá. Pena, fogo. Ruizinho, vamos avançar para o nosso domingo desportivo. Vamos lá, Vai ser bom hoje. Já. Domingo Desportivo. Ora bem, meu amigo, como eu não gosto de deixar os nossos ouvintes sem respostas, esse central chamava-se e chama-se, está vivo e bem de saúde, Kalaika. Kalaika ou Kalaitsa. Branimir Kalaitsa. Oh, podes crer. Kalaika. Nesse fim de semana, eu estava em Istambul a entrevistar o Ricardo Quaresma Bem mais e interessante. o Portimonense subiu de divisão. Boa. Porque a notícia que o Ricardo Quaresma me deu quando nos encontramos no hall do hotel foi essa. E o Portimonense subiu, já viste? E eu olhar para ele, é lindo um jogador de Bezitas dar-me essa informação. É giro. Dar-me essa informação. Giro, Portimonense. É. Olha, dava jeito ainda lá. O Ricardo Quaresma este ano no Portimonense. Portimonense, ui, tão bom. Era giro, não era? Então não é? Ruizinho, temos aqui um senhor chamado Jean-Louis Garcia, Oi? que eu confesso que não conhecia. E fui pesquisar agora o 00 e vi que foi guarda-redes. O resto és tu. Que contas? Ora bem, isto é uma história recambulesca, porque há muitos guarda-redes improvisados. E até, mais uma vez, na semana passada falámos do Paulo Sousa, ir à baliza. Ricardo Esteves, verdade. Podemos também falar de Manuel Fernandes, que foi num Porto CUF à baliza da CUF. O Oceano foi num Porto Sporting à baliza por expulsão do Costinha. Portanto, há muitos exemplos de guarda-redes improvisados que jogam 20, 30. O próprio Pelé foi 5 vezes à baliza, não sofreu nenhum gol. Agora, este caso é 90 minutos à baliza e era um treinador de guarda-redes. Jean-Louis Garcia era treinador de guarda-redes do Nantes. E num jogo europeu, apitado por Jorge Croado, Nantes em Leverkusen, foi Bayern 5, Nantes 1, Taça UEFA, fevereiro de 95, 2 golos do Uwe Kirsten e 2 do Paulo Sérgio. O gol do Nantes foi de penalti de Wedek. Estamos a falar de um Nantes que até tinha alguma ligação com Portugal, porque tinha jogado a Liga dos Campeões do ano anterior com o Porto. Portanto, Canal Pedro Rossi. Aliás, ia jogar o ano seguinte. Ia jogar o ano seguinte a Liga dos Campeões com o Porto. E nessa taça foi varrido pelo Bayern. E houve essa circunstância. Guarda-redes a menos no plantel do Nantes. E o treinador guarda-redes jogou o tempo todo. 90 minutos. Excelente. E o Nantes acabou com 9. Excelente. Porque o Jorge Croado começou a panágio. Lembrou-se de puxar do cartão. 2 vermelhos para jogadores do Nantes. Portanto, foi uma noite gorda em Leverkusen com um guarda-redes que não diria improvisado, mas um treinador de guarda-redes improvisado. O que é engraçado, estava aqui a olhar para o percurso do Jean-Louis Garcia no 0-0. Ele passa pelo Cannes, pelo Mónaco, e pelo Nancy e pelo Nantes, e por mais 2 clubes pequenos, modestos, e ele nunca jogou. Ou seja, como titular, nunca jogava, nunca era o titular da equipa. Pois. E depois chega ao Nantes e faz 2 jogos em 93-94 e 3 em 94-95 já como treinador de guarda-redes. Sim, incrível. Isto é uma personagem É mesmo. Sim. bigger, larger than life, não é? Jean-Louis Garcia. Yeah. Como é que tu soubeste esta história já agora?
Talvez através dos recortes de jornais, a tal minha pesquisa pelos golos de livre direto, não é? E devo dizer, já te disse, mas aqui ao vivo é melhor. Deco 10 golos de livre direto entre 2001 e 2003, e não me falta-me ver a última época dele, 2003 e 2004. 10 golos de livre, não tinha ideia, que ele era tão mágico nos livros. E nessas pesquisas, na Bola e no Record, também há pesquisas na Gazeta dos Esportes, mas nessa altura, em 95, já não havia, era o Jogo. Mas isto foi na Bola. E vinha lá, num canto de página, Nantes, Bayer 5, Nantes 1, coroado, e depois esta coroado, 2 expulsões, e a curiosidade de ser um treinador de guarda-redes à baliza, porque, de facto, o contingente da baliza do Nantes estava completamente dizimado. Estava agora aqui a ler a notícia desse jogo. Ah, é? Os senhores David Marot, Henrique Lussuarne e Dominique Casagrande estavam todos lesionados. E o bom do Jean-Louis Garcia, que já não jogava há 2 anos, portanto tinha-se retirado há 2 anos, Sim. mas estava inscrito, Estava. como futebolista ainda, apesar de ser o treinador destes senhores todos, foi para a baliza. Incrível. Em Leverkusen, pá! O que é isto? Ora bem, vamos lá. Leverkusen, vamos lá. Onde é que é o jogo? Houve agora. Eu tenho que ver o resumo desse jogo, tens noção, não é? Mas ainda bem que ele era novo, não é? Ou Ele não? tinha 32 anos. Pronto, na não, altura. imagina que Sim, treinador já de guarda. era- Imagina, o Molinar Zico foi quem treinou o Wozniak, sim, não é? sim. Imagina que havia esta circunstância no Porto. Portanto, Sim. o Molinar Zico já com 40 e tal anos, quase 50, não é? É Ia incrível. treinar. Entrava em campo para um jogo europeu. Era Incrível. mágico. Sim, o Diamantino Figueiredo, que terá hoje 50 e Também. tal anos, não é? Também, No sim, Porto, sim, sim, por sim, exemplo. sim. Esta história eu confesso que não conhecia a personagem, não É louco, conhecia a é. história, e é uma história maravilhosa deste senhor Jean-Louis Garcia, que, repara bem, Rui, na carreira dele, o clube onde ele fez mais jogos foi o clube mais pequeno que onde ele jogou, que é o Châtellerault, Oh, jogou que é assim a pronúncia, fez 41 jogos lá, na mesma temporada, foi a melhor época dele, foi a única época em que ele foi titular. De resto, no Mónaco nunca jogou, no Cannes fez 20 jogos em 5 anos, no Nancy nunca jogou, e no Nantes fez 5 jogos em 4 épocas, sendo que nas últimas 2 já jogou, na última já jogou como treinador de guarda-redes. incrível. De facto é incrível, é daquelas histórias que vale a pena contar, e agradeço mais uma vez por partilhares a tua Nada, sabedoria não. e conhecimento. É ótimo. Sabes o que é que ele faz hoje em dia? O senhor Jean-Louis Garcia, Tem um bar em Leverkusen. aparentemente... Chama-se Le But. Espera aí, Le But, exatamente. Vamos ver. Eu acho que ele trabalha no Serran da Bélgica. Ok. Trabalha no Serran da Bélgica, como treinador de guarda-redes, precisamente. Ainda vai jogar aí. Ainda vai jogar, atenção. Ruizinho, Domingo Esportivo fica por aqui. Fica, sim, senhora. Obrigado. Quem estiver connosco no YouTube, despedimos deles. Com um grande abraço, para a semana a mais. Quem está connosco no Spotify, 00.pt ou outras plataformas interessantes, vai ter o prazer de ouvir a nossa música maestro, já a seguir. Vamos lá, um grande abraço.